Boa noite a todos. Que a paz do Cristo possa estar aqui hoje, nesta noite, entre todos nós. Falar de Jesus é algo muito difícil, principalmente porque nós não temos a capacidade de entender esta alma, este ser incomparável. Jesus foi deturpado ao longo dos séculos, desde que a sua mensagem foi trazida, e invariavelmente pela bagagem humana, carregada de orgulho e de egoísmo, adaptando a sua mensagem de acordo com as questões políticas, com as questões sociais, com as questões íntimas, reflexo dos conflitos que carregamos, que carregávamos desde tempos imemoriais. Falar de Jesus é algo muito difícil, mas haverá dia que falaremos de Jesus de uma forma simples, com sentimento profundo, talvez apenas com um só olhar, mas neste momento nos encontramos nas reflexões históricas que fizemos, de certa forma inabilitados para falarmos desta figura. Portanto, nós vamos fazer uma pequena viagem não muito longa ao passado, porque desde que esta mensagem foi trazida, pelos conhecimentos de história, nós vamos perceber que na formação desta doutrina religiosa, os textos muitas vezes foram adulterados, as questões ligadas ao dogma, aos atos dos apóstolos, aos locais onde Jesus percorreu, as questões ligadas à política foram as mais privilegiadas em detrimento da questão moral. E no dia 22 de fevereiro de 1862, havia um personagem da história francesa, um célebre escritor da Academia Francesa de Letras, que da mesma forma como muitos de nós, fazia os mesmos questionamentos. Ernesto Renan, este homem, que era um homem brilhante, uma mente extraordinária, mas extremamente ligado ao mecanicismo materialista recém-criado na França, especificamente em Paris, cidade-luz, onde as ideias nasciam pela noite e terminavam pela noite. Tamanha o borbulhar de filósofos, de cientistas, de teóricos, de literários que estavam concentrados naquela região. E num fato muito curioso, no Collège de France, no dia 22 de fevereiro de 1862, Ernesto Renan reúne a sociedade da Academia Francesa de Letras e alguns intelectuais, muitos intelectuais daquela época, e proclama um fato muito esquisito, muito estranho, se pudéssemos, para aquelas pessoas que ali estavam, sabendo que Renan era um homem que combatia Jesus de forma constante. E ele faz a seguinte afirmação: Jesus é um homem incomparável. E aquilo causou realmente um grande suspense, porque as pessoas não entendiam por que Ernesto Renan estava falando isso. O fato, Ernesto Renan tinha uma irmã, que ele era muito afeiçoado. E esta irmã havia contraído tuberculose. Era a famosa peste branca que campeava na Europa. E por uma questão de saúde, os médicos que estavam cuidando da sua irmã, a qual ele era muito afeiçoado, pediram que ela se retirasse e fosse transferida para o Líbano. Para quem não sabe, o Líbano era uma colônia francesa. E além do árabe, falava-se o francês. O Líbano tinha um clima árido,
mais seco, que permitiria-lhe, segundo os médicos, que ela recuperasse, que ela se iria recuperar da sua enfermidade. E assim foi feito. A irmã de Ernesto Renan partiu para o Líbano antes desta data, 22 de fevereiro de 1862. Ali, ela situou-se em Baalbek, próxima do deserto, e ela começou a tomar contato com alguns cristãos daquelas localidades, a visitar algumas igrejas já em ruína, por onde a palavra altissonante do apóstolo Paulo havia percorrido. E como tomou contato com os textos originais, aqueles 4 evangelhos que foram muitas vezes deturpados ao longo dos séculos, e ficou impressionada com a mensagem de Jesus. E escreve uma carta rápida, uma carta para o seu irmão Ernesto Renan, e propõe a ele: meu irmão, tu não conheces Jesus. Eu te convido a, antes de falar mal do Cristo, que leia na íntegra, nos documentos originais destes 4 narradores, estes 4 evangelistas, o que há de conteúdo profundo. Não o Deus homem que foi feito do Cristo, não Cristo crucificado no dogma, não Cristo feito homem, Deus feito homem, e a confusão da Santíssima Trindade que se estabeleceu ao longo dos séculos, deturpados pela Igreja de uma forma muitas vezes vil e inconsequente. Te convido para olhar, uma vez que tu eres professor de hebraico antigo, de aramaico e de grego na Universidade Sorbonne, tu poderás ler estes textos na sua íntegra sem nenhum perigo de corruptela da mensagem inicial. E Ernesto Renan aceitou o desafio. Ernesto Renan falou: tá bom, vou parar de falar mal de Jesus, vou pegar estes textos, vou começar a estudá-los com profundidade, e aí sim, uma vez que eu estude, se a minha ideia não for modificada, continuo na minha postura mecanicista, materialista, combatendo as ideias que a Igreja, não o Cristo, preconiza. Ernesto Renan apaixonou-se pelo Cristo. Tendo a oportunidade de verificar todos aqueles manuscritos, aquelas mensagens, todas aquelas obras no seu original, chega à conclusão de que Jesus é um homem incomparável. A relação de Ernesto Renan com Cristo havia mudado, porque ele abriu a possibilidade de estudar, de entender, e reunindo todos aqueles intelectuais, proclama de que Jesus era um homem intelectual, sem mesmo ter terminado a obra, e causa um grande burburinho, a ponto do jornal Le Monde, que tinha uma certa formação e uma certa tendência católica, numa linguagem popular, acabou com ele, porque ele colocava posições agora extremamente antagônicas da postura que ele estava sempre conhecido. Já estavam acostumados com Ernesto Renan falando mal de Jesus. Quem é Jesus? E nós vamos formulando as questões, tentando adaptá-lo à nossa realidade, através dos séculos. A reforma protestante veio através de Martinho Lutero, tentando quebrar uma série de dogmas, de situações, uma série de conjunturas sociais e políticas adaptadas a gosto da política vigente, religiosa e do clero que estavam naquele momento, e nós ainda não conseguimos entender Jesus. Se nós vamos no livro A Caminho da Luz, psicografia de Emmanuel, ditado pelo Espírito, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, nós vamos descobrir no primeiro capítulo, a Gênese Planetária, a comunidade dos Espíritos Puros, textualmente, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos
da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e de redenção. Nós não conseguimos ainda conceber quem é este ser, porque desde a formação do planeta, ele já era um espírito puro, ao qual foi concedido, juntamente com uma pleiade de espíritos puros, porque ninguém trabalha sozinho, nem Jesus. Por isso a importância de estabelecermos situação de colaboração, de cooperação, e Jesus desde aquela época já era um espírito puro. E nós formulamos frequentemente questões, tentando adaptá-lo à nossa realidade mesquinha, à nossa realidade humana, à nossa realidade conflitiva. E esquecemos tantas e tantas vezes, mesmo nós que nos dizemos espíritas e conhecedores profundamente destas questões, do amor. Nos esquecemos do amor, que é a sua essência mais profunda, quando ele dizia: eu e o Pai somos um só. E tantas vezes, através dos processos de confusão que as doutrinas religiosas fizeram, estabelecendo a divina trindade, onde Deus era homem, o homem era Deus, aquela coisa de que a gente não sabia, é o Espírito Santo, é o Santo Espírito, e como é que ficava esta trindade? E Ernesto Renan tem a coragem de estabelecer, porque ele tinha uma característica de libertário das consciências, escrevia um evangelho, escrevia algumas observações, mesmo à sua maneira, não muito condizente em alguns aspectos, mas já entendendo a mensagem profunda de Jesus. Jesus e eu é o título da palestra. Jesus e todos nós. Como é que nós entendemos Jesus? Como é que nós vemos Jesus? Quando nós nos falamos, nós nos dizemos cristãos, o que nós queremos dizer com isso? Qual é a nossa postura diante do mundo? No Livro dos Espíritos, a questão 625, nos diz, é a pergunta mais sintética que existe: qual o ser mais perfeito, o modelo que Deus nos oferece para servir de guia e modelo? Jesus. A resposta é muito sintética. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, nós podemos ver, logo no começo, existem 5 partes que compõem, que podem ser divididas as matérias contidas nos Evangelhos. A primeira, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o seu ensinamento moral. A grande maioria das questões religiosas se prende aos 4 primeiros itens. E nós nos degladiamos querendo saber qual é a igreja mais próxima do Cristo. Muitas vezes nos prendendo a estas 4 primeiras passagens e esquecemos a 5ª, que é a parte mais importante. Porque se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. E diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. Todos os cultos que prezam a busca da verdade atém-se muito mais ao conteúdo do que à forma. E foi através da busca da forma, do formato que as grandes guerras, as grandes decisões e os grandes problemas humanos têm acontecido. Qual é o nosso relacionamento com Jesus? De que forma nós vamos nos comportar? Adotando as 4 outras questões
ou nos atendo à quinta, que é o conteúdo moral, que mais nos leva a uma situação de encontro com o nosso Pai? Para Albert Schweitzer, este homem incomparável, para ele o relacionamento dele com Jesus foi algo muito interessante. Ele nasceu na Alsácia no ano de 1875, era um homem muito bem sucedido na sua comunidade, era um teólogo, era um filósofo, era um músico, era uma sumidade na construção de órgãos, mas para Albert Schweitzer, algo precisava ser feito. E ele se envereda para a África, vai para o Gabão, para Lambarém, e começa a descobrir a miséria e a busca dos seus companheiros, tão carentes e tão necessitados. Volta para a Alsácia, descobrindo aquele mundo que não fazia parte da sua realidade social, estuda medicina, para que ele pudesse, naquele local, formar um pequeno hospital. Volta para a África, para o Gabão, e num galinheiro ele começa a atender os seus primeiros doentes. Atendia 40 pessoas por dia, muitas vezes sem nenhum tipo de modo de esterilização, sem nada para que ele pudesse fazer a asepsia dos instrumentos para iniciar aquelas pequenas cirurgias. Muitas vezes ele pegava os instrumentos, ele era protestante, uma outra religião, levantava para o céu, fazia uma prece pedindo para que Jesus, por favor, esterilize esses instrumentos, porque eu preciso fazer alguma coisa. Ele fez, transformou num grande missionário, voltava para... Ele foi um dos maiores intérpretes de Bach. Voltava para a Europa, as pessoas queriam às vezes escutar Albert Schweitzer fazer os seus concertos de Bach, só para ouvir aquele homem que tocava brilhantemente, e esse cara exótico que resolveu largar a Alsácia e ir lá para o Gabão, onde não tinha nada, para ajudar aqueles pobres. E ele fez isso até que em 1952, se não me falha a memória, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Morreu com 90 anos de idade e se transformou realmente num ícone. A gente pode olhar qual o relacionamento de outras pessoas também. Madre Teresa de Calcutá. Qual é o relacionamento de Madre Teresa com Jesus? A história de Madre Teresa é conhecida por todos vocês, com alguns detalhes a mais, outros a menos, mas o mais interessante é que Madre Teresa, quando olhava um pobrezinho, e uma vez um repórter perguntou para ela: Madre, o que a senhora está fazendo com este homem? Às vezes alguns moribundos que ficavam em pilhas, porque os doentes leprosos, os doentes, os moribundos, eram naquele local, na Índia, acumulados em pilhas de corpos humanos mortos. E ela buscava, às vezes, alguns que tinham algum tipo de respiração, botava contra o peito, e o repórter que a acompanhava falava: Madre, mas não tem mais solução para ele. Aí eu falei assim: meu filho, eu estou ensinando os primeiros passos para o lado de lá. Pelo menos ele receba um pouco de carinho antes que ele passe para o lado de lá. E ela constantemente falava nos rostos de cada pessoa: você não vê o Cristo que está olhando para mim? Olha a forma do relacionamento que ela tinha com os outros. Ela olhava no rosto de cada um daqueles moribundos a imagem do Cristo. Era católica. Nós temos aí duas religiões diferentes. Temos Mahatma Gandhi, que todos vocês conhecem também. Mahatma Gandhi, Mohandas Karachandran Gandhi, foi uma figura incomparável. O apóstolo da não violência, que numa narrativa do filósofo e teólogo Huberto Roden, no livro Mahatma Gandhi, o apóstolo da não violência, onde ele escreveu um capítulo específico das narrativas de Gandhi sobre o Cristo, ele traz palavras textuais de Gandhi: o Cristo é a maior fonte de sabedoria e de amor que a Terra já conheceu. Ele era hindu. Olha as diferenças. Olha o conteúdo moral que está se convergindo para a mesma vertente de amor que tantos e tantos de nós, ainda nas questões pequenas e íntimas, nos colocamos muitas vezes longe de Jesus.
Sim, é difícil, eu sei que é difícil. Os relacionamentos, as nossas questões, no dia a dia, no centro, na nossa casa, com as nossas famílias. Sim, Marcelo, isso é muito teórico, muito filosófico, mas isso não me fala ao coração. Eu tenho problemas hoje, eu não sei como lidar com estes problemas. É verdade. E eu não tenho todas as soluções, mas eu sei o começo desta jornada. O começo dessa jornada é numa busca profunda das questões íntimas, tendo como bússola, como manual de condução, a receita de bolo, como falávamos no nosso estudo hoje do Livro dos Espíritos, que é o Evangelho do Cristo, onde trazem mensagens que podem nos ajudar nas questões mais profundas, quando as dores e as questões interrelacionais começarem a surgir. Quem é você com Cristo? E eu? E você? E todos nós? Qual é o nosso relacionamento com Cristo? Ninguém está pedindo aqui que a gente se transforme em Albert Schweitzer, em Maria Teresa, em Mahatma Gandhi. As nossas questões podem ser resolvidas de uma forma ainda pequena, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, e transformarmos-nos em bombas vibratórias de amor, em situações de equilíbrio, em palavras de esclarecimento, limitados naturalmente à nossa condição social, econômica e momentânea. E é desta forma que buscamos nesta relação com Cristo. A relação com Cristo vai muito mais do que chegarmos aqui na casa espírita, tomarmos um passe e sairmos porta fora, porque os nossos problemas foram resolvidos. As nossas questões vão ser resolvidas, e uma vez que estas questões sejam resolvidas, a nossa relação com Cristo será ampliada. Uma vez que esta relação seja ampliada, vamos nos encontrar mais plenos, mais completos, logicamente num processo que toma muitos e muitos anos, muitos e muitas vidas, muitos e muitos séculos, mas é possível, como tem gritado os Espíritos ao longo dos erros e de muitas situações, através destas mensagens que eclodiram em 1857 com a codificação da doutrina espírita, nos trazendo o esclarecimento necessário para que possamos conduzir as questões mais transcendentes das nossas existências. Quem somos nós? A nossa filiação é divina? Sim, somos filhos de Deus. E se Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Aí a gente fala, meu Deus, mas nós somos imperfeitos. Sim, nós estamos imperfeitos momentaneamente, mas com as potencialidades capazes de atingir a plenitude e um dia nos transformarmos em seres puros num certo grau, e nos tornarmos deuses com D minúsculo, porque Deus com D maiúsculo, só o Pai. E aí a gente vai trazer algumas questões interessantes da última Páscoa. Naquele dia, quando Jesus reunia os seus discípulos e ele conglomerava os últimos ensinamentos, aquelas pessoas não sabiam nem o que ia acontecer no dia seguinte. E o mestre já os esclarecia de que iria partir, de que iria deixá-los, e queria trazer algumas questões muito importantes. E mesmo aqueles discípulos ainda imaturos, ainda intimamente, tentavam descobrir quem o mestre gosta mais. A gente faz isso até no centro espírita. Quem é que fulano gosta mais? Porque eles queriam ali saber, não, o mestre gosta mais de João, de Tiago, de Mateus, de Pedro. Essas questõezinhas imaturas e infantis eram a temática das mentes do Cristo, a temática das mentes daqueles apóstolos. E Jesus, percebendo aquelas questões ainda infantis, queria passar para eles algo muito mais profundo. As últimas recomendações, o cuidado como ponto de partida para as conquistas da alma. E ele sempre falava,
Fazer isto em memória de mim. Dava o recado e falava: lembrem-se de mim quando as questões mais complicadas e complexas forem se aparecer diante de vocês. Cuidado e a fraternidade para com os próximos que viriam, porque ele sempre trouxe essa mensagem de que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Não é por muitos saberem o livro dos Espíritos, ou a Bíblia, ou o Novo Testamento, ou o Velho Testamento. Era por muitos se amarem. Isso é uma questão profunda para que o nosso relacionamento com Jesus possa se estabelecer. Isso é muito difícil, mas é possível. Ponto de partida para as conquistas da alma, vivendo em clima de real fraternidade, união e entendimento uns com os outros. Aí a gente vai trazer uma questão agora de uma das igrejas que foram formadas, que era a igreja de Antioquia. Quando as primeiras aglomerações religiosas foram formadas, através da mensagem de Jesus, os discípulos saíram. E Paulo foi o grande disseminador e o grande formador destas eclésias, dessas igrejas. Mas havia uma em específico, uma especificamente, que se chamava a igreja de Antioquia, que algo a mais existia naquela igreja. Aí o que eu quero falar? Por que eu estou trazendo Antioquia? Porque é um recado para a nossa casa espírita hoje, o Conscious Living Spiritist Group. Quando Barnabé começou a aglomerar aquelas primeiras pessoas que estavam ali, havia algo tão importante, porque o nível de fraternidade entre aquelas pessoas, aquelas igrejas, aquela comunidade foi tão profundo, tão intenso, que fenômenos de ectoplasmias, de vozes diretas, formavam-se ali, com as bênçãos do céu, passando mensagens diretas para as pessoas. É como se fosse o seguinte, como se formasse aqui uma garganta, passando uma mensagem para que nos amemos. Isso está no Novo Testamento. Isso não está nem no Livro dos Espíritos. E esses fenômenos aconteciam de uma forma só porque o nível de fraternidade, de amor, de sinceridade que reinava naquela comunidade permitia com que o alto pudesse interagir e passar estas mensagens. Era algo muitíssimo profundo. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade em noites determinadas. Havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa conceição do céu. Está no livro Paulo Estevão também, segunda parte, no capítulo 4. Para quem queiram dar uma olhadinha, né? E aí a gente vai no Sermão do Monte. Porque se a gente quer ter uma relação melhor com Jesus, nós vamos nos lembrar rapidamente do Sermão do Monte e observando que existe uma curva ascensional nessas escadinhas aqui, e indo pelo primeiro, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas por que eles serão consolados? Vamos ver a lei de causa e efeito, justiça das aflições, porque aflitos somos todos nós sofremos, todos nós passamos por problemas e questões ainda relativas à nossa situação ainda de indigência moral. E através das questões de reajuste, através da proposta educativa, dentro da lei de causa e efeito, nós vamos nos encontrar, uma vez que já não façamos o que fazíamos no passado, as probabilidades e as possibilidades de sairmos da categoria um dia de aflitos. O esquecimento do passado como bênção, porque se lembrássemos muitas vezes do passado, e muito complicado, nós não conseguiríamos nem sair de casa. A felicidade não é deste mundo, sem dúvida. Mas nós começamos a dar os primeiros passos para que ela seja um dia deste mundo, quando a terra for transformada, quando o número de homens de bem estiver aqui estabelecido. Os gigantes da alma, nós podemos ver tantos e tantos exemplos vivos de pessoas que sofreram com tanta dignidade e nos passaram exemplos
de muito amor, mesmo nas aflições. E o Cristo Consolador, que nos trará e que nos traz o consolo para que a gente possa ter forças a seguir em frente. Vamos seguir mais um pouquinho nessa escala. Os brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. O que são brandos e pacíficos? A afabilidade e a doçura daquele espírito. A paciência. Quando dizemos que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não vos aflijais, pois quando sofredes, mas ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor para a glória no céu. E a mensagem continua na mensagem do Espírito Amigo, que é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é a resignação. Obediência é consentimento do coração, da razão, perdão, e a resignação, consentimento do nosso coração, para que já nos tornemos brandos e pacíficos. Subindo a escadinha, os misericordiosos obterão misericórdia. Mas o que é obter misericórdia? Misericórdia é o complemento da brandura, o sacrifício mais agradável a Deus. Não julgueis. E nesta parte mais importante, todas são importantes, mas essa é uma passagem do Evangelho de Marcos, quando nos traz libertação, rompendo os grilhões do Espírito. E aí nos traz essa passagem que muitos de nós não entendeu. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centil. Aí as pessoas vão e perguntam, como é que ele vai pagar o último centil se ele está preso? Não é uma pergunta que a gente faz? E às vezes, na interpretação simples dessa passagem de Marcos, a gente não entende. Como pode isso? Qual a explicação? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto ele está no seu caminho. Enquanto a gente está encarnado aqui. Ele está no meu caminho. A fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz. Que juiz é esse? Juiz da minha consciência. É a minha consciência. Se passo para o lado de lá, cometi um grave equívoco aqui, a minha consciência lateja e vai ficar me cobrando isso até que não vos entregue ao juiz. E que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Quem é esse ministro da justiça? São os bons espíritos, que no mundo espiritual vão nos programar uma nova encarnação. Digo em verdade, aí o que vai ser essa nova encarnação? Estarei mais uma vez aprisionado. E aí eu digo em verdade que não vamos sair deste ciclo de encarnações tantas e tantas vezes, até que nos despojemos completamente das nossas questões ligadas à matéria. Fez sentido? Seguindo a mesma escadinha, os pobres de espírito terão o reino dos céus. O orgulho e a humildade são antagônicos aí. O egoísmo e a caridade. Estou correndo um pouquinho porque senão não vai dar tempo. Missão do homem inteligente na Terra. A inteligência é um atributo que nos foi dado, a capacidade de desenvolver o intelecto e que deve ser bem utilizado para o progresso da humanidade. E os pobres e os puros de coração, que verão a Deus. Olha só essa escadinha, o que vai acontecer. Primeiro nós nos afligimos. Nos tornamos depois brandos e pacíficos. Misericordiosos, pobres de espíritos. E uma vez nesse ciclo de encarnações diversas, vamos estar puros de coração e não vamos mais, e vamos ver a Deus. O que é ver a Deus? Não é ver Deus na nossa frente com aquele velhinho de barba, com aquela visão antropomórfica que nós fazemos. É estar em comunhão com Deus. Quando Jesus falava que eu e o Pai somos um, e as pessoas confundiram, como estávamos falando no começo da palestra, era exatamente esta questão. É estar tão despojado das questões materiais, com simplicidade e pureza no seu coração,
Tem a outra passagem, deixar de vir as minhas criancinhas, pureza de pensamento, de palavras, de obras. Cada atitude minha é um ato de amor, é um ato de bondade, é um ato de simplicidade, mas constantemente, até nos mais íntimos pensamentos. Essa era a mensagem que é contida no Sermão da Montanha. E aí, tem um vídeo aqui, que eu vou pular esse vídeo, senão a gente não vai conseguir terminar a palestra. Porque isso aqui, na verdade, foi uma palestra que a gente fez em Boston, agora esse final de semana, que ela foi com muito mais tempo, era meio que um mini seminário, né? Ela estava muito mais minuciosa. E a gente deu uma condensadazinha para tentar caber no tempo. Mas nós falávamos no nosso relacionamento com Jesus e apresentávamos aqui uma série de personagens muito bem conhecidos. Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, poderíamos citar Chico Xavier e tantos outros. Aí o que acontece? Eu me sinto tão distante desse pessoal todo e às vezes me coloco numa posição, não vou chegar lá nunca. Aí a gente se desanima e fala, não vou ter relacionamento com Jesus nunca. Porque eles estão muito lá na frente. E é uma tendência que a gente tem naturalmente. Há muitos anos, essa história eu já contei para vocês aqui algumas vezes, uma outra palestra, mas eu estou vendo que tem muitos rostos novos aqui e eu vou repeti-la. No Rio de Janeiro, há uns 35, 40 anos atrás, numa zona rural, um subúrbio do Rio de Janeiro, numa favela chamada Favela do Fumacê. Havia um moço aposentado, Manuel Félix. Quem lembra da história do Manuel Félix? Manuel Félix era um moço baixinho, um rosto pele curtida, parecia meio índio, cabelo branco, morava no pé da favela e ele tinha uma gravatinha fininha, um terno, a gente chama terno filho único, que era o único terno que ele tinha. Um sapato grande que parecia do Bozo daquele palhaço, que era maior do que o pé dele, com 2 furinhos embaixo, onde ele botava o jornalzinho e ele saía religiosamente todas as manhãs, 6 da manhã, ele estava na estrada, queria passar na Vila Militar, que ficava no fundo da Avenida Duque de Caxias, para pegar o resto das comidas, do lanche dos oficiais do Exército. E ele fazia isso religiosamente e o comandante do quartel deixava que sobrasse um pouquinho mais de comida, que era café com leite, pão, manteiga, uns quitutes que tinham ali. E Manuel Félix ia 6 da manhã, com as bolsas de lona, daquele jeito dele meio esquisito, porque ele era um personagem, estava aposentado, ganhava um dinheirinho minguado, e ia para lá e pegava o resto das comidas e levava para os pobrezinhos dele. Subindo o pé da favela, naquele centro espírita que ele tomava conta, chamava Centro Ismael. Ismael, o mentor, o guardião espiritual do Brasil, e o centro espírita talvez fosse o menor centro espírita do mundo, onde era um local assim de 10 metros quadrados, com meia dúzia de banquinhos de madeira, aquela tábua corrida, e as pessoas sentavam ali, se aglomeravam ali. Ele abriu o Evangelho, segundo o Espiritismo, fazia uma oração antes, rezava um Pai Nosso, e lia o Evangelho. No final, as pessoas faziam os comentários de uma forma muito simples. E ele depois distribuía a comida para todo mundo. Era uma alegria que muitas das pessoas que estavam ali, aquele café com leite, aquele pão com manteiga, era a única refeição que existia, que tinham do dia. E aí Manuel Félix seguiu fazendo campanha do quilo. Eu não sei quem é que conhece a campanha do quilo, dá um papelzinho, pega 1 quilo de farinha, de arroz, de fubá. No Brasil a gente tem essas coisas, né? E ele fazia aquela campanha. Um belo dia mudou o coronel, mudou o comandante. E o comandante queria tomar pé da situação. E ele vai e fala assim, olha, para de ter desperdício. Parou de deixar que houvesse sobra de café com leite, de tudo. E não permitiu mais que o Manuel Félix pegasse as sobras. Manuel Félix desceu, como de costume, foi lá com as bolsinhas dele. Chegou lá, os oficiais falaram, Manuel, não pode. Mudou o comandante e não deixa que saia nem um pãozinho com manteiga daqui. Manuel levou um choque, ficou muito triste. Voltou para... Mas não é possível, será que não? Voltou para a favela, sem saber o que falar. E aí as pessoas, o que houve? Não, mudou o comandante, sabe? Mas o comandante é um homem muito bom. Vamos orar por ele, porque ele está tomando pé da situação.
Ele podia muito bem fazer o quê? O comandante é muito sem vergonha, muito danado, ele é um homem que é anticaridoso. A gente faz isso. Quem é que não faz isso? Quem é que nunca fez isso? Ainda nessa vida, não vou nem falar lá atrás, que a gente esquece tudo. Graças a Deus. Então, não, e ele falava exatamente, ele prestigiava isso. Vamos orar pelo comandante. O comandante é um homem muito bom e está tomando conta, tomando o pé da situação. Entrava dia e saía dia, e ele fazia aquela busca religiosa na direção do quartel. E a palavra era não. E ele voltava da mesma forma. O comandante é um homem muito bom. As coisas estão se organizando, e ele em breve vai tomar conta de tudo da gente. Algum tempo passou, várias semanas se passaram, e aquelas chuvas torrenciais aconteceram no Rio de Janeiro. O rio que passava perto transbordou, a Avenida Duque de Caxias encheu, até mais ou menos na altura da Canela, e a Vila Militar ficava no fundo da Avenida Duque de Caxias, e a favela ficava um pouco antes. Vinha um carro, uma espécie de um aeroíris. Quem conhece um aeroíris? Era um jipe do exército, e eles chamavam de Maria Gorda, porque atrás era meio largo e na frente era meio estreito, e os oficiais do exército chamavam de Maria Gorda. E vinham ali um carro do exército com o motorista na frente e um pai atrás com uma criança no colo, e uma chuva torrencial, até que o carro vai e morre perto da favela. E lá dentro daquele carro era desespero, era vômito, era febre, era um desespero total. E a Vila Militar, o hospital da Vila Militar, ficava a 1 quilômetro mais ou menos de distância. De repente, e o pai ali desesperado, porque o moço que era o motorista não podia sair para empurrar. Quem é que ia segurar o volante? Era um carro muito grande. De repente, um monte de pessoas voltam e circundam o carro. Meninos, pessoas pobres, descalços, maltropilhos, barriga grande, aparências assim meio bem pobres, e começam a empurrar. Vamos lá, gente, se organizaram e começaram a empurrar. Mais de 8, 10 pessoas empurrando o carro. A avenida fora, dentro da Vila Militar, por aquele 1 quilômetro ali, e chegaram até o hospital da Vila Militar. Aquele homem olhava para o lado, via aquelas pessoas tremendo, mas não parando de trabalhar, parou embaixo da marquise, pegaram aquela criança, rapidamente o médico foi lá para dentro, o coronel, o comandante, o rapaz, o senhor que estava lá atrás, olhou assim, pediu para os rapazes, fiquem aí, eu quero falar com vocês. Foi lá para dentro, a criança foi salva, ele voltou, aquele homem, aquele pai, um sorriso daqui a aqui. Ele falou assim, olha, peraí que eu vou trazer uma comida para vocês, umas toalhas secas, umas camisetas. E foi o que fez, que as pessoas usaram, botaram aquilo, comeram aquela comida ávidos. E ele perguntou, por que vocês fizeram isso? Não, é porque a gente viu que tem ali o emblema do quartel, e o nosso paizinho, Manuel Félix, fala que lá tem um coronel muito bom, então a gente quis ajudar o coronel, mas a gente queria conhecer o coronel. Eu falei, o coronel sou eu. E aquilo emocionou ele de uma forma tão profunda. Ele falou assim, meu Deus. No dia seguinte, Manuel Félix, indo naquela jornada, foi lá, e os pães estavam muito mais do que o coronel antigo. E ele começou a fazer todo aquele processo, e os pãezinhos voltaram a acontecer. Um belo dia, Manuel Félix, já velhinho, nas suas coletas de alimentos, ele tinha conseguido um vale transporte, não tinha naquela época o idoso entrar pela porta do ônibus, e o pessoal da Vila Militar arranjou que ele pudesse entrar no ônibus de graça. E ele velhinho, com as bolsas carregadas de comida, na hora de descer do ônibus, em frente à favela, ele se desequilibrou, caiu para frente, bateu com a cabeça no meio fio e abriu a cabeça aqui. Era sangue para tudo quanto é lado. O pessoal juntou todo mundo em volta, e veio um amigo nosso, César Reis, que teve aqui uma palestra, que ele era um oficial do local, pegou o Manuel no colo, abraçou assim, Manuel. Aí ele falou assim, César, Jesus é tão bom comigo, porque Ele me permitiu passar toda a minha vida servindo. Mas Ele foi e superou-se, porque Ele é tão bom, que me permitiu que eu desencarnasse no serviço ao bem, distribuir esses pãezinhos para os meus pobrezinhos.
e desencarnou. O enterro de Manuel Félix foi algo que não é comparado aos grandes estadistas do mundo. Uma legião imensa, uma multidão gigantesca de pessoas de todos os lados. E no final, quem profere o discurso e a oração para aquele homem pobre, maltrapilho, profundamente dedicado aos seus, na direção daquele pequeno centro espírita, foi o coronel, que se chamava Coronel Jesus. Olha que coisa interessante. E ele falava, é um campeão da caridade, e convidou a todos aqueles para que orassem no Pai Nosso. A espiritualidade, com certeza, estava ali presente. A relação de Manuel Félix com Jesus era um homem anônimo, não reconhecido como as três figuras que nós apresentamos aqui. Mas nós podemos desenvolver nesta relação, neste relacionamento com Cristo. Talvez ninguém precisa acordar às 6 horas da manhã e buscar pão, manteiga e café com leite para os pobrezinhos. A gente pode começar isso dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas, dentro das nossas atuais existências e, quem sabe, aqui dentro do Centro Espírita, para que um dia este fenômeno que se chama amor, que rege todo o universo, possa fazer parte dos nossos corações. E a onisciência divina, que nos propicia desde os primórdios, meus amigos, estes mecanismos para que a nossa autoiluminação possa acontecer. E muitas vezes, mesmo com as injunções do sofrimento, quando nós nos recusamos frequentemente às bênçãos do sentimento, apressando a nossa marcha na direção da grande luz que a todos nós, sem exceção, já está disponível. Muito obrigado a todos vocês e muita paz.